Seja bem-vindo ao Sem Açúcar. Muito boa tarde daí da sua casa, ou de qualquer lugar e horário que você esteja assistindo esse vídeo. Ou escutando, que você pode estar escutando apenas. Mais uma semana, mais um episódio. E hoje nós vamos falar de um assunto que muito me indigna e muito me interessa. E no primeiro vídeo que saiu lá na semana passada, bem no final eu falei um pouquinho sobre isso e que eu, na minha humilde opinião, considero um dos maiores problemas da nossa geração. Nós mesmos. Ou melhor, o egocentrismo. É tudo para e sobre você. Olha que vida feliz, não é mesmo? Por isso que a gente vê uma geração tão contente, tão feliz, tão animada, tão satisfeita, não é mesmo? Quem dera isso fosse verdade, não é mesmo? No papel, até aparenta ser feliz e saudável. Afinal, você está olhando para si mesma, você finalmente está cuidando de si mesma, focando nos seus desejos, nos seus sonhos, naquilo que você quer e, claro, cuidando da sua própria vida. É aí mesmo que mora uma das maiores mentiras contadas hoje em dia. Inclusive, na Bíblia, nós temos outros versículos que nos indicam a viver de outra maneira. Romanos 12:3. Não pense em si mesmo além do que convém, mas pense com equilíbrio, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Filipenses 2, do 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Lá em 2 Timóteo, ele já nos avisava. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes. É quase um tapa na nossa cara e o resumo do que a gente vê na nossa geração hoje. Que alegria! A realidade é que a gente está vivendo numa sociedade machucada e egoísta, que vive no 8 ou 80, não sabe viver no equilíbrio, como diz lá em Romanos. São pessoas machucadas em excesso, egoístas em excesso e com falta de identidade. E o que eles não percebem é que uma vida voltada a si mesma, uma vida onde a glória é retida para você e não dada a Deus, como disse Luciano Subirá no seu livro Revelação, o caminho para a realização, isso é uma rota suicida. Pesado falar isso, eu sei, porque quando eu li eu também senti isso. O Senhor, ele nos chama a viver uma vida em comunidade. Uma vida onde eu amo e cuido do meu próximo e automaticamente onde existe sacrifício e vulnerabilidade. O próprio Deus vive e viveu isso com a Trindade. Com o Senhor Jesus vindo para a Terra, nós vemos toda a trajetória de Jesus e como ele fez questão de caminhar com pessoas. Então ele foi e ele escolheu os 12 discípulos. Ele pregava e ensinava milhares de pessoas. Inclusive, se sentou com diversos fariseus. Então, Jesus, o homem perfeito, escolheu estar rodeado de pessoas imperfeitas para demonstrar para nós como nós deveríamos viver. Nós precisamos entender também que em um relacionamento, seja ele qual for, implica vulnerabilidade. Isso quer dizer que sim, nós podemos ser machucados assim como Jesus também foi. Claramente, ninguém gosta de ser machucado em um relacionamento, seja ele amoroso, com amigos ou familiar. Mas é meio que inevitável que isso aconteça, já que todos nós somos falhos. O que nos mantém no caminho certo, o que nos faz sermos curados e continuarmos acreditando, é lembrar daquilo que o Senhor Jesus nos chama para fazer e como ele nos chama a viver. Lá em Eclesiastes fala, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. E vale lembrar aqui que eu estou falando de relacionamentos que caminham junto para o mesmo propósito e caminham em equilíbrio na vontade do Senhor. Eu não estou falando de relacionamentos tóxicos, que sim podem acontecer e esse é um assunto para um outro vídeo. E uma coisa que tem aparecido muito para mim, se você está, assim como eu, no TikTok, você provavelmente já viu esse assunto passando pela sua timeline. Também é um assunto que conecta muito com o egocentrismo, que é lei da atração. E
que é aquela coisa, né? Aquilo que o diabo ele não consegue destruir, ele deturpa. Lá em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Nós sabemos que a palavra ela tem poder e que a palavra ela nunca volta vazia, assim como o profeta Isaías fala. Em Isaías 55:11 fala: Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. A gente não pode esquecer que Deus ele criou o mundo apenas com palavras. E isso já deveria te dar uma ideia do quão poderosa a palavra é. A ideia da lei da atração ela é parecida. Ela consiste em afirmar que pensamentos e sentimentos eles têm o poder de atrair experiências, de melhorar a sua vida. E como eu já ouvi em diversos vídeos, é uma maneira de você se colocar no pedestal e não aceitar menos para si mesmo. Como eu já ouvi em muitos vídeos, você já se colocou no pedestal hoje? Você não pode aceitar menos. Se tal pessoa fizer isso, você vai embora. Você não sei o quê. Você tem que estar no centro. Você tem que estar no pedestal. Assinado, você sabe muito bem quem. Me deixa mais indignada com essa história de lei da atração e com mais clareza de que isso vem do inimigo é que ele tira o centro, que deveria ser o Senhor, e coloca o ser humano, aquele que é cheio de falhas. Aí que a coisa começa a desandar, porque se eu tô no centro, quer dizer que eu me obedeço, eu obedeço às minhas vontades, eu obedeço os meus sentimentos, os meus desejos, que claramente são falhos. A nossa natureza é falha. Lá em Gálatas 5,17 fala: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E é justamente por conta da nossa natureza falha que a gente continua colocando aquele que é perfeito no centro e continuamente renovando a nossa mente, nos apaixonando mais pela palavra e buscando um alinhamento do nosso coração com o dele. A gente também precisa entender duas coisas. Primeira, o Senhor ele não tem a obrigação de te dar nada. Às vezes eu acho que a gente anda por aí demandando de Deus, ficando bravo com o Senhor, como se ele devesse alguma coisa pra gente. E é uma grande mentira, porque apenas o sacrifício do Senhor deveria ser o suficiente para que nós ficássemos contentes e felizes para o resto da nossa vida. Afinal, é a gente que deveria ter tido morte de cruz e nós que deveríamos ir diretamente para o inferno. E graças ao sacrifício deles, nós temos hoje um relacionamento, nós podemos ter a nossa mente renovada, nós podemos viver a nossa vida para Ele com a certeza de que nós iremos encontrá-lo no final de tudo. E a segunda coisa é que Deus ele é um bom pai. Então, mesmo Ele não tendo a obrigação, Ele ama nos abençoar, Ele ama nos presentear, Ele ama nos surpreender. E é graças à graça dele que nós conseguimos viver isso. Não sei nem dizer quantas vezes eu me peguei constrangida pelo amor do Senhor, por me sentir tão abençoada. Um dia eu vou contar minha história de vida aqui. E eu tenho tantos testemunhos, igual eu falei no primeiro vídeo, que não tem uma história da minha vida que não exista um testemunho da mão do Senhor Jesus. É isso. Eu me sinto tão constrangida de falar, eu não merecia isso. Eu não merecia nem que ele morresse por mim. Mas ele continuamente olha e ele continua me surpreendendo, ele continua me abençoando de formas que eu nunca poderia imaginar. E esse é o amor do Senhor por nós. E se você não fica constrangida com isso, vai pedir por uma revelação do Senhor, do amor dele por você. Portanto, eu não preciso de lei da atração nenhuma
para ser feliz, para atrair coisas boas para minha vida. O que eu preciso e o que você precisa é viver no centro da vontade de Deus. Obediente, rendendo as suas vontades ao Senhor, declarando a Bíblia e a verdade da palavra sobre você e sua vida. E assim como em Mateus 6,33 fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Uma vida gasta para Deus não é um desperdício. Não há espaço para o eu quando tudo que eu tenho, tudo que eu faço e tudo que eu sou é para glorificar a Deus. Amém, irmãos? E esse foi o segundo episódio do Sem Açúcar. Você já esteve nesse lugar? Você conhece pessoas que estão? Qual que é a sua opinião sobre a lei da atração? A nossa opinião tem que ser a opinião que a Bíblia fala. Não fique muito cheio de si, não. Tudo que a gente pensa e tudo que a gente fala aqui é através da verdade da Bíblia. Não é só a minha cabecinha, não, pelo amor de Deus. É isso. Nos vemos semana que vem. Beijo. Tchau.